à legitimidade passiva, temos em regra a figura do empregador, a figura da empresa como executado. Não obstante, excepcionalmente, temos a possibilidade do empregado figurar no polo passivo de uma execução trabalhista, como, por exemplo, custas processuais, honorários periciais, devolução de equipamento da empresa e assim por diante. Essa é a sistemática da legitimidade ativa e passiva na execução trabalhista. Aprofundando aqui os nossos comentários, nós temos também a previsão do artigo 878, letra A da CLT, que fala que o devedor, ele pode iniciar uma execução pagando o que entender devido à Previdência Social em relação às contribuições previdenciárias, sem prejuízo de cobrança de eventuais diferenças. Ainda nessa linha, nós temos a previsão do parágrafo único do artigo 876 da CLT e também o artigo 114, inciso 8, fruto da emenda constitucional 45 de 2004, que é a competência da Justiça do Trabalho para execução de ofício de contribuições sociais em relação a decisões proferidas pelos juízes e tribunais do trabalho, decisões estas condenatórias e homologatórias de acordo envolvendo parcelas de natureza salarial. Portanto, aqui, uma outra grande característica da Justiça do Trabalho é essa possibilidade de execução de ofício de contribuições previdenciárias em cima de parcelas de natureza salarial, parcelas estas envolvendo decisões dos juízes e tribunais do trabalho, decisões condenatórias e homologatórias de acordo. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. Professor, quais são os títulos executivos trabalhistas? Olha, esse é outro ponto também que praticamente cai prova sim, prova sim. Você que está se preparando, está nesse caminho árduo, rumo à aprovação, rumo à consecução dos seus objetivos, você que está prestando provas, exame de ordem, concurso público, você que milita na área, ou você que quer saber um pouco mais de direito processual do trabalho, os títulos executivos trabalhistas estão no artigo 876 caput da CLT. E eles são divididos em dois grandes blocos. Os títulos executivos judiciais trabalhistas são três: sentença transitada em julgado, sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo e o acordo judicial não cumprido. Sentença transitada em julgado, sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo e o acordo judicial não cumprido. Sobre esses três títulos executivos judiciais trabalhistas, convém mencionar que dois deles ensejam execução definitiva e um deles enseja execução provisória. A sentença transitada em julgado e o acordo judicial não cumprido, execução definitiva. Já uma sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, temos a execução provisória, que no processo do trabalho vai até a penhora, artigo 899 caput da CLT. Já no mesmo artigo, o 876 caput da CLT, que eu havia mencionado, temos os títulos executivos extrajudiciais trabalhistas. E lá nós encontramos dois: o termo de ajuste de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, e o termo de conciliação, firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, que, além de ser um título executivo extrajudicial trabalhista, tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Com o advento da reforma do Judiciário, um novo título executivo extrajudicial trabalhista será executado na Justiça do Trabalho, que são os títulos oriundos das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego inscritas na certidão da dívida ativa da União. E dessa forma temos três títulos executivos extrajudiciais trabalhistas. Vamos reiterar para você levar essa informação rápido para a memória de longo prazo. Termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia e o título oriundo da multa aplicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego inscrita na certidão da dívida ativa da União. Nessa linha de raciocínio,
Vale a pena mencionar que prevalece o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que esse rol ele é taxativo. E dessa forma, outros títulos executivos extrajudiciais não poderão ser executados na Justiça do Trabalho, como, por exemplo, o pagamento de um salário mediante cheque que não tenha provisão de fundos. Nesse caso, ou o empregado ele vai executar isso na Justiça comum, ou ele vai utilizar isso como documento para embasar uma eventual ação monitória. Com isso, nós falamos dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais trabalhistas, e a base é o caput do artigo 876 da CLT. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. Professor, o conhecido artigo 475J do CPC é aplicável ao processo do trabalho? Olha, esse é um ponto, talvez se não é o mais polêmico, é um dos mais polêmicos, controvertidos, envolvendo as reformas do Código de Processo Civil e sua aplicabilidade ou não ao processo do trabalho. Nós tivemos o advento da Lei 11.232 de 2005, que trouxe o processo sincrético, o sincretismo processual na execução trabalhista. E o que é isso? Nós tínhamos basicamente um processo autônomo de conhecimento e um processo autônomo de execução. Pela demora na entrega da prestação jurisdicional e tendo em vista a efetividade do processo, acesso à ordem jurídica justa, esses processos autônomos, em tese, deixaram de existir e hoje nós temos um processo único, um processo sincrético, com fase de conhecimento, fase de execução e, eventualmente, nós poderemos ter a fase de liquidação. Se tivermos uma decisão ilíquida, né? Uma sentença, por exemplo, que apresenta o andebeatur, que é o que se deve, mas não apresenta o quantum debeatur, que é o quanto se deve. Mas, de toda sorte, temos um processo único, sincrético. Sincretismo significa fusão com fases. Fase de cognição e fase de execução. E nessa linha de raciocínio, o próprio Código de Processo Civil menciona tecnicamente a fase de cumprimento de sentença. E essa fase de cumprimento de sentença está entre os artigos 475A a 475R do Código de Processo Civil, fruto da Lei 11.232 de 2005. Muito bem. Nessa linha de raciocínio, um desses artigos se destaca, que é o artigo 475J do CPC, que foi inspirado num sistema italiano lá chamado de convite judicial. O artigo 475J do CPC estabelece que, caso o devedor não pague, na verdade, em havendo um trânsito em julgado de uma decisão, será aberto um prazo de 15 dias. E caso o executado, o devedor, ele não pague, incidirá uma multa automática de 10% sobre o valor da dívida. Então temos duas ideias importantes: o prazo de 15 dias para o devedor pagar e a multa de 10% do valor da dívida. Vale ressaltar que hoje o executado não tem mais a opção de nomear bens à penhora. Muito pelo contrário, o próprio exequente poderá fazer isso. E aí surgiu a seguinte indagação: esse dispositivo é aplicável ao processo de trabalho? Não é exagero da minha parte. Nós temos basicamente 6 correntes sobre essa temática. Mas os últimos julgados que vem subindo e chegando ao TST, o TST ele vem se posicionando no sentido desfavorável à aplicabilidade do artigo 475J do CPC ao processo de trabalho. E o porquê disso? Eles defendem, o próprio TST entende, parte da doutrina também defende nesse ponto, de que não há lacuna na CLT. A CLT não é lacunosa e apresenta a sua sistemática procedimental. Qual seja, o executado ele recebe o mandado de citação, penhora e avaliação para em 48 horas ele ter 4 comportamentos. Ou ele paga, ou ele garante o juízo depositando importância, ou ele garante o juízo nomeando bens à penhora, ou ele fica inerte e ocorre a penhora coativa do oficial de justiça, com um prazo de 48 horas e essa sistemática. Portanto, não há omissão, não há lacuna na CLT. E ainda que houvesse, em tese não haveria
compatibilidade de princípios, segundo esses últimos julgados do TST. Então, o que vem chegando no TST, o TST ele vem rechaçando